paz do Senhor a todos os meus irmãos. Eu venho essa noite e vos trazer uma palavra de Deus e acrescentar e vos dizer que a igreja ainda é o único lugar aonde devemos adorar a Deus. Em Atos dos Apóstolos, nos diz no capítulo 2, no versículo 46, e diariamente eles perseveravam unidos no templo, no partir do pão, e de casa em casa tomavam as suas refeições, e com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor a dia os que seriam salvos. O que eu quero vos dizer nessa noite para vós, pregadores, vocês que têm a incumbência de trazer a mensagem, a palavra de Deus e ensinar o povo de Deus na igreja do Senhor. Ministrar na igreja hoje constitui-se um dos melhores privilégios. Nada pode ser mais honroso, meus irmãos, ou mais significativo de servir o eterno Criador em sua igreja. Esse privilégio também é uma responsabilidade muito pesada para alguém assumir. Mas o cumprimento desse privilégio e um descargo desta responsabilidade exige de mim e de você e da igreja uma compreensão e de seus ministérios que sejam de acordo com a palavra de Deus. Para entendermos melhor essas questões ligadas à igreja e estabelecer uma tal compreensão como fundamento para o ministério, precisamos compreender, meus irmãos, algumas coisas básicas e bíblicas. Porque nós não estamos falando aqui nada que é antibíblico. Estamos aqui para falar aquilo que é bíblico. E eu continuo a dizer que reunir-se na igreja, manter a comunhão com nossos irmãos ainda é a melhor coisa a se fazer. É a melhor maneira, meus irmãos, de nós fortificarmos e ganhar outros para Jesus. Primeiro, a Bíblia diz que a igreja é a única instituição que o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu edificar, prometeu abençoar, segundo Mateus 16, 18. Segundo, a igreja, meus irmãos, ainda é o lugar da reunião dos verdadeiros adoradores, segundo Filipenses 3:3. O que nós estamos dizendo aqui, não estamos fora da Bíblia, estamos falando aquilo que é bíblico. Aquilo que a Bíblia nos diz. Que para mim a Bíblia é o meu fundamento. Terceiro, a igreja é a assembleia mais preciosa sobre a terra, uma vez que Cristo o adquiriu, meu amado, com seu próprio sangue, segundo Atos 20 e 28, e segundo 1 Coríntios 6, 19, e segundo Efésios 5, 25. O que eu estou vos trazendo aqui é um assunto extremamente bíblico. E eu não quero me furtar daquilo que é bíblico. Só assim nós seremos abençoados por Deus na nossa trajetória cristã, de viver uma vida segundo a Ele. O quarto, a igreja é a expressão terrena da realidade celestial.
A igreja, meus irmãos, que acontece na igreja é um pouco daquilo que vai acontecer nos céus. E muito mais ainda, segundo, meus irmãos, Mateus 6,10. Que o Senhor nessa noite Ele venha nos abençoar. Que o Senhor faça nós compreender, meus irmãos, a compreensão divina de saber que a igreja é o lugar onde nós nos reunimos para buscar o Senhor. Quinto, a igreja, por fim, triunfará, tanto no âmbito universal como no âmbito local, segundo Mateus 16:18. É a palavra de Deus, meu irmão, é Bíblia. Se nós não tivermos Bíblia, meus irmãos, nós não somos igrejas. Se nós não nos reunirmos e mantemos comunhão com os outros, nós não somos igreja. Mas quando nós nos reunimos uns com os outros e nós alegramos, nos abraçamos, lemos a palavra, compartilhamos das coisas de Deus, ali está a igreja. Quinto, sexto, a igreja é a esfera da comunhão espiritual. Como é bom estar na igreja. Como é bom estar com os irmãos. É como bom chorar com os irmãos. É como bom orar um pelos outros. Como é bom sentir, meus irmãos, a resposta das nossas orações e ver que Deus responde. Como é bom ver os seus milagres. O porquê, meus irmãos? Porque nós somos igrejas do Senhor. Nós vemos, meus irmãos, nós superar. Nós vemos, meus irmãos, pessoas vindo a Cristo e aceitar Ele como Salvador. E a cada dia o Senhor vai acrescentando aqueles que vão ser salvos. O sétimo, a igreja, meus irmãos, é quem proclama e a igreja é quem protege a verdade divina. Não esqueça isso. Segundo, meus irmãos, 1 Timóteo 3,15 e 2 Tito, ou melhor, segundo carta a Tito 2,1 até o versículo 15, que nós fala, meus irmãos, essas verdades, que a igreja é quem proclama e a igreja é quem protege a verdade divina. Esquecemos, meus irmãos, ou não esquecemos, que nessa última hora, nesse último momento, o momento das heresias perturbadoras que têm perturbado a igreja de Deus. Mas ficamos com a verdade, ficamos com a palavra de Deus. Buscamos nela, meus irmãos, a compreensão e o entendimento de servir a Deus e de nos prepararmos para estarmos para sempre com Cristo Jesus nos céus. Nono, meus irmãos, a igreja, ela sempre foi e será a plataforma para a evangelização mundial. E nós, meus irmãos, que temos a responsabilidade de anunciar a Cristo, tanto no âmbito local, como no âmbito de Brasil, como no âmbito mundial, é a nossa responsabilidade. Nós somos a plataforma, porque compreendemos assim que Cristo nos chamou e nos deu o ministério para a evangelização da igreja ou do mundo. A igreja, meus irmãos, é dentro da igreja, meus irmãos, onde nós vamos buscar esses dons. Onde nós vamos buscar essa compreensão, meus irmãos, de trazer outros para Cristo. Tanto aqui no Brasil como em todas as partes do mundo. Décimo e último. A igreja, meus irmãos, ela é o ambiente em que se desenvolve, é o ambiente onde se amadurece uma liderança espiritual e cheia de frutos.
Não é fora da igreja, meus irmãos, que teremos uma liderança espiritual amadurecida, de homens e mulheres que compreenderam o chamado de Cristo, de pessoas que têm uma boa consciência, de uma pessoa, meus irmãos, que tem uma vida inibada e que dê testemunho para que possa ganhar esse mundo para Cristo. Mas fora da igreja não conseguiremos. Temos que estar arregados ou membrar da igreja para que possamos fazer, meus irmãos, o Evangelho de Cristo progredir nessa última hora, nesse último momento. São essas minhas palavras, são essa mensagem de Deus que eu trago para você nessa noite. E que Cristo Ele vos abençoe, e Ele vos guarde, e Ele traga um despertamento espiritual em teu coração e no meu coração, para que possamos desenvolver, meus irmãos, os nossos talentos e possamos dar frutos para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe aí na tua igreja onde você congrega. Sirva a Deus com amor, sirva a Deus com alegria e glorifique o seu nome e peça para Ele que você possa entender o seu projeto e o seu propósito de vida para com você, que é o mais importante de tudo, que é ganhar almas para Cristo. Mas para isso temos que ser igreja, manter comunhão com os outros. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e dê a sua bênção sobre a vossa vida, agora e sempre. Amém e amém.